Olá, pessoal! Estamos chegando aqui no meio dessa escuridão até chegar na nossa fogueira, o lugar onde nós vamos fazer a fogueira. Hoje eu estou começando um pouquinho mais cedo para a gente confirmar como está o nosso som, como está a nossa imagem. E vocês já vão chegando, sejam bem-vindos. Hoje eu já estou começando um pouquinho mais cedo para a gente fazer os nossos testes iniciais. Vocês que estão chegando já de primeira mão, já confirmem para mim se o som está legal, se vocês estão ouvindo bem. Observem para mim como que está o som de fundo, se está um som agradável. Som impecável, obrigado. Luz e iluminação também, obrigado. Nós vamos ajustando um pouquinho antes das 8 horas. Eu vou criar esse hábito sempre de estar começando 5 minutos antes para a gente ajustar tudo, para que vocês aproveitem da melhor forma possível. E vocês já podem aproveitar convidando as pessoas a fazerem parte dessa live, as pessoas que têm interesse nesse assunto. Hoje vai ser um assunto muito especial. Nós vamos estar falando sobre muitas coisas importantes e muitas coisas acontecendo também aí junto com essas descobertas, né? Sobre cura, sobre cuidar e coisas que a gente precisa dialogar. E a gente precisa conversar em grupo. Então convide as pessoas, convide os seus contatos, que às 20 horas em ponto nós estamos começando a nossa live. Se você ainda não preparou ainda a sua vela, não separou ainda seu fósforo, o seu chazinho, aproveite, dá tempo até que todo mundo chegue. Dá tempo de você organizar isso também, de preparar sua xícara, sua água bem quentinha para fazer o seu chá gostoso. E nós vamos começar já nesse sentido de estar em volta da fogueira. Então vamos chegando, está chegando cada vez mais pessoas e a gente está formando essa roda. Algumas pessoas que estão chegando do trabalho também, às vezes precisa de um banho ou de comer alguma coisa para sentar aqui na fogueira. Nós estamos aguardando a todos que puderem participar. E nessa live nós vamos estar fazendo essa introdução, acolhendo as pessoas, deixando as pessoas à vontade, cada um no seu espaço sagrado, para que a gente comece o nosso processo. Então, daqui 1 minuto, nós estamos começando a nossa live. Daqui 1 minuto, nós estamos começando a chamar e agradecer a todos que estão chegando e acender a nossa fogueira. Vocês perceberam como que nós estamos em mata fechada aqui? O tempo ainda a gente não colocou fogo na lenha, mas a lenha está seca, porque não tem chovido esses dias. Então nós vamos ter uma fogueira muito bonita hoje. E uma fogueira de autoconhecimento. Sejam bem-vindos, 8 horas, momento de iniciar a nossa live. Sejam bem-vindos todos. Convide os seus amigos, convide pessoas que se interessam pelo assunto, pessoas que gostam de aquecer os seus corações em torno de uma fogueira. É o momento ideal para que a gente faça isso em grupo, que é muito mais gostoso. E quando nós estamos reunidos, nós conseguimos dividir mais os nossos conhecimentos e aprender mais. Existe uma historinha que eu gosto muito de contar. Tinha uma ponte, e nessa ponte vinha de um lado da ponte um homem com um pão. E do outro lado da ponte vinha um homem com um peixe na mão. Quando os dois se encontraram
No meio dessa ponte, o homem que estava com o pão cortou o pão e deu um pedaço para o seu amigo. E esse outro homem que estava com peixe cortou o peixe no meio e deu um pedaço do peixe para outro amigo. E os dois atravessaram a ponte, não mais com um pão e um peixe, mas os dois saíram com pão e peixe. Então eu acho que é esse encontro que a gente faz aqui na fogueira, né? A gente não sai só com aquilo que a gente traz, a gente sai com um pouquinho do outro também. E isso vai se tornando cada vez mais gostoso de compartilhar. Chamem as pessoas para fazer parte da nossa fogueira, que nós já vamos iniciar. Vamos preparar nossa fogueira? Vocês estão com as suas velas por aí? Então nós vamos pegar a vela e vamos pegar o fósforo para a gente acender a nossa vela. A minha vela está aqui do lado. E o fósforo também. Então nós vamos fazer, eu já ensinei para vocês nas lives passadas, como nós acendemos a vela. Então, quando nós queremos algo para todos, nós acendemos para fora. Quando nós queremos algo para a gente acende para dentro. Como essa live é para todos, então nós vamos acender para fora. E sempre 2 palitos de fósforo. Nós vamos acender essa vela, representando o fogo existente nesse momento para nossa live. Nós vamos colocar a vela aqui do lado para que não tenha problema. E nós vamos, antes de pôr a vela do lado, eu vou acender a nossa fogueira virtual. Deixa eu pôr fogo na lenha aqui. A nossa lenha aqui tá bem seca hoje. Tá ótima para pegar fogo. Opa, fogo já tá começando a arder aqui. E o calor logo chega também junto com esse fogo. Muito bem. Vocês acenderam já as suas velas? Já está tudo certinho aí? Ótimo. Nós já podemos, então, iniciar a nossa live de hoje. E eu vou pedir para que vocês hoje preparem uma coisa importante para mim, que é, eu preciso que vocês peguem um copo, ou melhor, 2 copos com água. Nós vamos precisar de um copo com água, né? 2 copos com água pela metade. Então, eu separei o meu aqui só para mostrar para vocês. 2 copos de água. Não precisa ser com muita água e nem um copo muito grande, tá? Nós vamos fazer hoje uma parte prática junto com a nossa live. Nós vamos falar algumas coisas aqui que tem a ver com esse assunto, que o nosso tema hoje é cura e cuidados. Então eu vou precisar dessa água para a gente estar aprendendo também a prática. Nós vamos ter a teoria e vamos ter a prática também. Então, o que nós vamos começar hoje? Vamos começar com o nosso chá, que eu sempre começo falando do chá. Então hoje eu preparei já a minha xícara e preparei o meu chá. Eu espero que vocês também tenham um chá de vocês aí. Então, eu vou colocar o meu chazinho aqui. Hoje, eu fiz um chá que ele está muito aromático aqui. Aqui em torno da fogueira ficou cheirando esse chá. Eu fiz um chá hoje, que cheiro gostoso. Ele lembra o que a gente, quando a gente come um beijinho, aqueles docinhos de coco, quando a gente vai no dentista e passa uma pomada na gengiva, que tem esse cheiro também. Hoje meu chá é de cravo. Eu estou optando para fazer um chá de cravo. Um brinde a vocês,
com o chá de cravo meu hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cravo. O cravo ele tem um poder antisséptico. Ele ajuda a desinflamar, ele ajuda na parte digestiva. E eu fiz o chá de cravo porque às vezes as pessoas que participam da live falam: nossa, eu esqueci de comprar o chá de hoje para live. E aí a pessoa quer participar, mas ela não tem o chazinho pronto. Então eu estou explicando também que a gente pode ir na nossa cozinha, e da cozinha existe várias plantas que dá para fazer chá. Tem chá de salsinha, tem chá que você faz de cravo, de canela, chá de noz moscada, chá, deixa eu ver o que mais que a gente tem, hortelã, que também sempre tem na cozinha, de manjericão. É uma infinidade de chá que a gente consegue fazer, né? E o cravo eu peguei porque às vezes a gente tem lá no fundo da gaveta, tem um cravinho guardado, e aí a gente consegue fazer um chazinho especial. Então nós vamos começar o nosso trabalho de hoje em torno da fogueira, o nosso bate-papo hoje em torno da fogueira. Nós vamos falar um pouco mais sobre cura e cuidados. Esse é o nosso tema de hoje. Então, como é um tema muito interessante, eu peço para que vocês convidem pessoas para ouvir algumas coisas em torno dessa fogueira sobre cura, que venham curar não só a parte física, mas a parte intelectual também, porque quando a gente aprende, a gente passa a se cuidar melhor, começa a prestar mais atenção nas coisas que acontecem à nossa volta e aquilo que a gente faz conosco, né? Às vezes eu vou ficando doente com aquilo que eu mesmo faço para mim. Não é o que a natureza está fazendo por mim, não é o que o outro fez por mim, mas muitas questões que me deixam doentes é o que eu faço para mim mesmo. Então eu gostaria que vocês refletissem muito nessa frase hoje, que a gente vai estar em volta da fogueira, né? Você está doente com o que você acha que o outro fez para você ou com o que você permitiu que fizessem com você ou que você mesmo está fazendo para você. Então, pense se você é o remédio ou você é, ou melhor, se você é o veneno ou se você é o antídoto. O que você é? Algumas vezes a gente é o remédio, algumas vezes a gente é o veneno. Então, o quanto que você está sendo desse veneno? Então, nós vamos falar um pouquinho que essa questão de doenças, né, de saúde, como que essas doenças aparecem no corpo, né? O que é uma doença? Primeiro, a gente se pergunta isso, o que é uma doença? Será que é um estímulo do corpo? Será que é o corpo falando que tem algo que não está bem e a gente tem que prestar atenção? Com certeza, a doença é um alarme, é um sinal que tem algo errado acontecendo. Só que muitas vezes esse alarme, ele já tocou várias vezes na nossa vida e a gente não prestou atenção. Então o que acontece? Esse alarme ele vai ficando cada vez mais intenso e ele vai tocando cada vez mais alto, até que chega um momento que uma das peças ou uma parte de nós, ela começa a mostrar o impacto daquilo que não foi cuidado. E muitas vezes a gente consegue reposição de peças como uma máquina e muitas vezes a gente tem peças que são originais de fábrica e não tem substituição. E aí a gente ou precisa conviver com esse defeito que tem na peça, ou então nós precisamos encontrar uma outra alternativa, tá?
que substitua aquela peça. Então, muitas vezes, os remédios, eles vêm trabalhar com isso. Porque o que a gente tem que entender, o ser humano, ele nasceu para ele ser harmônico. Esse ser harmônico é ele viver com os agravantes, né, as coisas que causam problemas e as coisas que não têm problemas. Então, quando a gente assume os problemas demais ou fica sem problema nenhum, nós precisamos de uma coisa que se chama remédio. Ficar no médio, dar ré na vida e ficar no ponto médio. Então a gente precisa de remédio, ou porque a gente está muito, ou porque a gente está pouco. E aí nós vamos encontrar, eu que sou formado em química, a gente usa muito, né? A palavra hiper e a palavra hipo, né? Hipertenso. O que é a pessoa hipertensa? A pessoa que tem a pressão muito alta. O que é a pessoa hipotensa? Pessoa que tem pressão baixa. Tá? Eu tenho hipotiroidismo, eu tenho hipertiroidismo. Então, é o que tem mais e o que tem menos. Tá? E aí, a gente tem um termo que a gente usa na química também, que a gente tem o normal, né? Que é o tiroidismo. A gente tem ou melhor, deixa eu começar pelo pouco, né? A gente tem o hipotiroidismo, que é pouco, como chama? Pouco hormônio produzido dentro da glândula da tireoide. Então, a gente tem hipotiroidismo. Aí nós temos o hipertiroidismo, que é muita substância produzida dentro da tireoide, tá? E a gente tem o pertiroidismo, que é acima daquilo que é o máximo. Quando que a gente usa a palavra per, né? Por isso que a gente tem na química, a gente tem a palavra per, que significa muita coisa. Então, às vezes a gente também precisa colocar muitas coisas da nossa vida para que as coisas também assumam o seu papel. Por exemplo, quando a gente dá permissão, a gente está acima da nossa missão. A gente deixa que a nossa missão faça aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes a gente tem que deixar esse permanecer, né? Esse perpetuar. Então, a gente tem que deixar esse acima do normal para que as coisas também saiam do nosso controle. Afinal de contas, a gente não tem controle de nada, né? A gente acha que tem controle. A gente supostamente tem um pouco de controle, mas a gente não consegue controlar. Por exemplo, nada impede de vir um vendaval e apagar a nossa fogueira que nós temos aqui, né? Porque isso é uma coisa natural. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dessas doenças e dessa saúde. Aonde que, se a gente for olhar numa linha, a gente tem a doença de uma parte e a saúde da outra, tá? O que seria a saúde? Seria um estado harmônico do corpo, da mente e do espírito, tá? E o que seria uma pessoa doente? Ou ela tem pouca ação da mente, do corpo e do espírito, ou ela tem muita ação da mente, do corpo e do espírito. Então a gente vai entender que tudo que é pouco causa doença, tudo que é muito causa doença. Então nós temos que ter um comportamento que seja harmônico. E é isso que a gente busca, né? Por exemplo, desligar o celular e ao mesmo tempo vir para uma fogueira e bater papo. Isso é você colocar de forma harmônica. Muitas vezes a gente utiliza o nosso celular
para a gente estar nessa fogueira. Mas a gente também não está na neurose de ficar consultando o que está se escrevendo, o que está acontecendo no mundo. A gente se foca nesse momento. Então, a gente harmoniza o uso das coisas. Então, nós temos a saúde, que é a saúde física, que a gente tem o nosso corpo físico. E muitas vezes, quando a gente fala, puxa, eu estou com uma dor, né? As pessoas associam a dor ao físico. Mas nem sempre a dor é física. Algumas vezes a gente tem uma dor que ela é mental. É algo que você tem tanta perturbação, tanta interferência nos seus pensamentos, na sua forma de criar esquemas, criar controles, né? Que está tudo na mente, que você passa a ter doenças que são mentais. Então você perde esse equilíbrio que é mental e você passa a ter dores mentais, dores de pensamentos, né? Existe também as dores emocionais. Então muitas vezes quem passa por uma situação emocional muito grave, né, muito descontrolada, ela passa a ter dores emocionais. A dor de uma partida, a dor da ausência, a dor por uma decepção. E isso é uma coisa que eu falo muito na clínica. Muitas pessoas chegam falando que estão com depressão. E, na verdade, elas nunca tiveram depressão, elas tiveram decepção. E a decepção, muitas vezes, elas passam a ocupar um lugar com as mesmas reações da depressão. A pessoa fica sem sentido na vida, ela não tem ânimo para fazer as coisas, então ela fica num processo que tanto faz, ela vive o tanto faz. Então, às vezes, está muito mais associado com uma decepção do que uma depressão. A maioria das vezes. Mas existe casos de depressão que você tem que entrar com medicamentos, né? E existe depressão que é física, que é a questão de alguma complicação física, né? Algum trauma físico que teve, cirurgia e tudo mais, que a pessoa entra num processo depressivo. Existem processos depressivos mentais, pessoas que não conseguem colocar aquilo que pensam como existência no mundo, e existem pessoas com depressões emocionais, onde coloca a emoção falando muito mais do que elas mesmas. Então passou por uma decepção, passou por uma separação, passou por um caso de morte, e aí ela não quer viver mais porque não faz sentido, porque ela viveu muito sua vida com o outro e esqueceu de si mesma. E aí essa depressão é como se a pessoa se jogasse dentro de um buraco e não conseguisse sair. Numa depressão, o próprio nome fala, uma parte baixa. Depressão é uma parte baixa. Então a gente se joga nessa parte baixa. E existe também a saúde e a doença a nível espiritual, porque nós também temos essa conexão espiritual, sabe? O espírito de aventura, o espírito de porco, né? Que a gente tem também. A gente não vai falar só da parte boa. A gente também tem uma parte espiritual. Puxa, ele tem um espírito alegre, né? Ele tem uma alma alegre. É esse campo espiritual que a gente vai falar. Ou campo energético. Então nós vamos falar um pouquinho assim. Vamos falar do físico primeiro. Eu vou falar um pouquinho de cada corpo que tem e como são as doenças. E eu vou trazer para vocês algumas práticas para a gente estar fazendo. Então, para quem está chegando agora, que perdeu o início que eu pedi, eu estou pedindo para que vocês consigam aí, onde vocês estão, 2 copos com um pouquinho de água em cada um. Nós vamos fazer uma dinâmica. Então, se prepare.
Pode ser copo de vidro, pode ser copo de plástico, pode ser uma caneca, pode ser duas xícaras, sempre 2 pela metade, tá bom? Não coloque muita água, porque depois nós vamos misturar as 2 águas num copo só. Então, nós precisamos que caiba nesse copo essa mistura. Então, um pouquinho em um pouquinho no outro. Vamos lá, então. Eu quero falar primeiro da parte física. Então, nós vamos falar da saúde e da doença da parte física. O que adoece? Vocês já pararam para pensar o que adoece no físico? Uma das coisas, assim, em índice que causa, assim, maiores doenças, né? Eu vi hoje na internet, aquelas coisas, a gente canaliza o que vai ser falado e as mensagens vão chegando pra gente na hora certinha. E aí veio uma reportagem falando sobre as 5 doenças que mais acontecem, que mais matam. E eles estavam falando que o Covid foi considerado como uma coisa que houve um maior número de mortes, e não é. O que ganha, assim, em primeiro lugar, o índice de morte está associado ao infarto, né, e o derrame. Eles consideram 1 e 2, eu não lembro qual que está acima, né, qual que está primeiro. Eu acho que o primeiro é o infarto, depois eu acho que é o derrame, eu acho que é isso. E quando eles colocam essa questão, nós começamos a observar que o ser humano, ele é muito do emocional, né? Essa região do coração. Então, como que as emoções desestabilizam a cabeça, desestabilizam os órgãos, desestabiliza tudo. Então, nós temos o coração, parece que é em primeiro lugar, e em segundo lugar, parece que está associado ao mal de Alzheimer. Então, essa questão do cérebro, então vocês veem que a comunicação entre cabeça e coração, né? Como que elas estão. Depois nós temos a associação de diabetes, né? Que é essa questão o cortar o açúcar, né? O tirar a doçura, porque a vida foi muito amarga. Então foi muita amargura na vida, então a doçura não pode fazer parte, ou a doçura não cabe dentro da pessoa. Então, como que essas coisas vão se interrelacionando? E como que a gente fica doente fisicamente? São 3 coisas que deixam o corpo físico doente. Pense agora, você que está aí, pense no seu corpo físico, sinta o seu corpo e veja o que é que adoece no seu corpo nesse instante. Veja se vocês têm dores articulatórias, vejam se vocês têm que tomar uma medicação. Para quê? Para que você toma medicação? É um analgésico, porque você tem dores, é um remédio para pressão, para controlar batimentos cardíacos, é uma medicação para vocês não perderem a memória, é uma medicação renal, é uma medicação para o intestino, é uma medicação para o estômago. Veja para que você toma. E aí eu não sou expert no assunto, mas eu aconselho vocês a pesquisarem um livro. Esse livro é bárbaro, né? Na verdade, essa escritora é bárbara, porque ela escreve várias coisas, né, que falam sobre o corpo, a importância do corpo. Então nós temos toda essa questão da linguagem corporal. Então, o que é que fala sobre o seu corpo? Como que o seu corpo reage, né? O que o seu coração quer falar? O que a sua cabeça quer falar? Por que você tem mais problemas de um lado do corpo do que do outro? Então isso é muito importante para a gente começar a identificar o que é o nosso corpo, a linguagem do nosso corpo. Existe um livro que ele chama O Corpo Fala, que é do Pierre Weil.
ele conta muito essa linguagem, né? Essa linguagem do corpo, posturas do corpo. Então isso é interessante para quem gosta de observar pessoas, a forma como se senta, a forma como se posiciona, a forma como desenvolve o formato do corpo. É muito, 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 muito forte essa presença, né? Então, nós temos aí coisas que vão caminhar em relação ao corpo. Então, primeira coisa que nós vamos entender do corpo é qual é o seu lugar. Qual é o lugar dos seus órgãos, tá? Qual é a situação que você está vivendo nesse momento? É para a sua cabeça pensar, é para o seu coração sentir ou é para o seu corpo agir? Então, nós vamos olhar para que isso aconteça dentro do meu corpo. Porque muitas vezes é algo que eu só tenho que sentir, mas eu não posso fazer nada. E aí eu quero fazer. Então, as minhas mãos querem trabalhar, meus pés querem trabalhar. Como eu não tenho nada para fazer, eu começo a ter problemas nessas regiões. De perna, joelho, pé, mão, articulação, né? Aí vem artrite, artrose. Bom, a relação de nomes é linda, né? A gente vai ter uma relação aí monstruosa falando de todas as doenças que formam. Mas tudo aquilo que você não pode fazer e você quer fazer é o que tira você do seu equilíbrio. Então você não pode estar assumindo algo que não te pertence, você tem o seu lugar. Então, quando você sai do seu lugar, automaticamente você perde o controle do seu espaço físico. Você perde o controle do seu limite físico. Então é importante você saber sempre qual é o seu lugar. Qual é o lugar do seu corpo e qual é o lugar que você tem que ficar. Se você está saindo do seu lugar, alguma coisa vai te colocar no seu lugar certo. Ou seja, a vida te pressionando para falar não é esse o seu caminho, ou então você mesmo vai sentir necessidade de se recolocar diante do que está acontecendo. Então, fisicamente é isso. Segundo, entrar no lugar do outro. Essa é outra doença que acontece no físico. Existe uma lei da física que é: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se você está querendo entrar na vida do outro, ocupando o lugar que é do outro, com certeza o seu corpo vai mostrar para você que aí não é o seu lugar. Tá? E não vai mostrar para outra pessoa, vai mostrar para você que está sendo invasivo. Você que está entrando no espaço que não é seu. Você que está sendo intrometido. Então, seu corpo vai te policiar e vai te marcar que esse não é o seu lugar. Então, entrar no lugar do outro é um compromisso muito sério que você está assumindo e um preço muito alto para você pagar. É como se você estacionasse no lugar errado, numa vaga errada, uma vaga que você não pode estacionar. E automaticamente você vai ter uma multa e você vai ter que pagar essa multa. Tá? E essa multa é cobrada no seu corpo. Então, faça isso. Olhe para aquilo que realmente você precisa. Aquilo que realmente você tem que pedir para o seu corpo. Permita. Permita que o seu corpo fique no lugar dele. No seu lugar, ninguém tira. Quando você ocupa o seu lugar, esse lugar é seu. E segundo, não se sentir merecedor do seu lugar. Se você não se sente merecedor do lugar que você está, com certeza o seu corpo vai falar alguma coisa em relação ao que você está fazendo, né? Se você não merece, o corpo fala assim, então tá bom. Então, se você não merece, eu não vou te dar aquilo que você realmente precisa.
não vou produzir um determinado tipo de hormônio, não vou produzir, por exemplo, um líquido que facilite a movimentação das cartilagens, e aí você passa a ter os seus problemas. Por quê? Porque você não é merecedor do seu lugar, você se coloca no lugar do outro e não é o outro, tá? E aí você começa a não ter lugar. Se você não tem lugar, o seu corpo vai te mostrar aonde você tem que ficar. Então você começa a ter dificuldade em movimentos, você começa a ter dificuldade em sentimentos. Então, essa é uma forma do corpo estar posicionando, né, qual é o ponto que você tem que ficar. Então, vamos falar um pouquinho assim. No físico, nós temos uma coisa chamada somatização. Então, nós somatizamos essas questões que fica ou no órgão, ou no fígado, ou no físico, ou no sistema completo. Então, a gente tem que ficar atento a essa somatização. O que é que está somando na minha vida e ocupando esses lugares? Outra coisa, a origem para ressignificar os seus problemas. É a gente aprender a linguagem desse corpo. Nós precisamos olhar para esse corpo e saber que ele é algo muito sagrado e ele tem uma linguagem. Por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo simples, tá? Existem vários livros falando sobre isso. Eu estou aqui tentando lembrar o nome de um livro que é muito legal, que fala sobre o corpo, mas qualquer coisa depois eu coloco embaixo da live o nome do livro e o nome do autor. Mas se a gente olhar, por exemplo, a nossa mão aberta, ela é igualzinha os nossos neurônios. Então, quanto mais você movimenta com as mãos, faz trabalhos artesanais, você manipula em comida, você manipula grãos, você escreve. Quanto mais você usar suas mãos, mais você exercita seu cérebro. Porque se as mãos são iguais aos seus neurônios, você mexendo com as mãos, você mexe também com seus neurônios. Pode ver, a pessoa que faz artesanato, ela geralmente ela é muito criativa. Por quê? Porque movimentou regiões do cérebro que a torna mais criativa. Então, isso é muito importante. Isso a gente vê que faz sentido. Mexer com as mãos faz sentido para que você consiga ter essa função legal. E aí, a gente entrando no físico, eu vou falar com algumas pessoas. Eu já vi que tem pessoas aqui que estão assistindo a live, que também trabalham muito com o físico, né? Fisioterapeutas, massagistas, né? Pessoas que trabalham com acupuntura. Então, são pessoas que trabalham no corpo físico. Então, quando a gente quer a saúde, a gente tem que procurar esses profissionais que trabalham com o corpo. Nós temos também a questão das pessoas que trabalham com a nutrição, né? Porque a gente tem os cuidados que chamam cuidados salutares. O que é cuidados salutares? São cuidados que a gente melhora a nossa saúde. Então, ter uma boa alimentação, ter algumas práticas, né, de tomar o sol, de se alimentar de coisas que são puras, que contêm vitaminas, respiração de ar mais puro. Então, tudo isso facilita que o seu corpo físico ele se recupere e ele se fortaleça. E quando vira doença, aí a doença não tem esse espaço. Agora, uma coisa que é importante, que a gente sempre fala, né, a questão do físico, eu acho que chama mais atenção a doença no físico, né? Mas vocês vão ver que nos outros corpos é muito mais importante quando ela ataca e o que a gente precisa atender em relação a isso. A questão é que quando vem no físico a doença, nós procuramos o quê? Nós procuramos a cura. Nós queremos curar.
que o contrário da doença é a cura. E o que é a cura? O que é curar? Alguém pode me escrever o que é curar? Escreve para mim, deixa eu ver se eu consigo exercitar um pouquinho o falar e ler a mensagem que vocês estão me escrevendo. O que representa a cura? Vocês já ouviram falar demais. O que é curar? Doença, vocês sabem que é o corpo em desequilíbrio, tá? Ou ele é desequilibrado, né? Ele desequilibra por um ataque orgânico, né? Do próprio organismo, ou interferências externas que atacam e o corpo fica mais suscetível. Aí ele fica suscetível à doença. Mas o que é? O que é curar? Ninguém me escreveu ainda o que é curar. O que é curar? Curar, as pessoas falam, peraí, curar, cuidar a causa e não a doença. Perfeito, Celi, é isso aí. Isso é uma visão do curar. Quem mais? Quem mais? Curar. Quem tem outra visão do curar? Curar é estar bem espiritualmente e emocionalmente. Também está certo. Mas eu vou falar. Tem mais um? Não, não tem. Eu estou vendo aqui escrita mais. Mas eu vou falar o que é curar. Vocês já ouviram falar de queijo curado? O que é queijo curado? É um queijo que estava doente, e aí ele melhorou da saúde dele, e aí ele ficou curado? Não. Queijo curado é o queijo fresco, né? O que é o queijo fresco? Aquele queijo molinho, branquinho, que a gente gosta, com um pedacinho de goiabada no meio, que fica maravilhoso. Esse é o queijo fresco. Se a gente deixar esse queijo dentro de um lugar onde ele consegue respirar, né? Que ele consiga perder umidade sem sentar bichos em volta dele. Então, antigamente, tinha uma caixa que se chamava queijeira. Então, você tinha o queijo, era uma caixa toda fechada de tela para os bichos não entrar, mas o vento entrava. E aí esse queijo ele vai perdendo a umidade, ele passa um tempo ali dentro e ele vai ficar durinho do lado de fora e molinho do lado de dentro. Aí a gente chama esse queijo de meia cura. E aí, quando o queijo está inteirinho, durinho, que é aquele queijo que a gente pode ralar em cima de uma macarronada, então aquele queijo é um queijo curado. E para ter um queijo curado, curar significa deixar o tempo passar, esperar, dar um tempo. Então, a gente quer cura imediata. Nós estamos vivendo num momento que tudo está na internet, tudo é rápido. O Dr. Google dá todas as informações que a gente precisa, né? Tem gente que não precisa de médico mais, não precisa de xamã, não precisa de ninguém, porque ele coloca os sintomas do que ele está sentindo e automaticamente o Dr. Google já está dando todas as respostas com remédio, com alternativas e tudo. Só que ele quer a cura imediata. E cura significa esperar. Então, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que me cuidar, eu tenho que mudar a situação que me gerou aquela doença para que eu realmente esteja bem. E é isso que as pessoas não estão fazendo. Nós estamos numa geração muito imediatista. Então, elas não curam, elas geram outras doenças. Por isso que a gente fala que nós vivemos numa sociedade doente. Por quê? Porque é uma sociedade que ela não sabe esperar. Ela está sempre querendo causar algo que seja mais rápido. E esquece que ela precisa de um tempo para ela curar. Então, é isso. Para a gente estar aqui em volta dessa fogueira, foi muito tempo para que a fogueira estivesse acesa. Vocês também, a expectativa, o preparar chá,
É isso que eu quero. A gente se cura desse jeito. Então, a gente parece que a gente está fazendo só uma live, mas estamos fazendo muito mais coisa. Então, vamos lá. Deixa eu continuar com o meu assunto, senão eu começo a sair, eu fico jogando pauzinho na fogueira, e aí eu vou saindo do tema realmente o que precisa. Bom, quando a gente fala, a gente já falou da questão física, nós temos a questão mental. E o que é o mental, né? A doença mental e o que é a saúde mental. O mental, se a gente pensar naquela frase antiga dos filósofos, eu penso, logo eu existo. Então, se eu penso, logo eu existo, significa que pensar faz com que a gente tenha um estado para viver. A gente tem um sentido para viver. Só que se a gente pensar em ser o que nós não somos, nós não existimos. Se a gente pensar em ser o outro, tá? Por isso a gente usa muito aquela frase, né? Quando a gente quer que o outro viva um sofrimento que é nosso, a gente fala assim: você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu senti. A pessoa não sabe, não vai saber mesmo, porque isso está dentro de você, né? Então, muitas vezes, nós precisamos pensar na nossa existência. O que eu estou fazendo aqui? E não querer que o outro veja que você está aqui. Tem pessoas hoje que querem mais chamar a atenção do outro. São pessoas doentes mentais, né? Agem de uma forma mental que todo mundo tem que ver a sua existência. E ele mesmo não existe por si. Observem o que a gente vê dessa deturpação, né? Na nossa sociedade, onde a pessoa ela está se desmontando tanto, né? Ela está descaracterizando tanto o seu corpo, né? Por quê? Porque ela pensa que o outro não gosta dela do jeito que ela é. Mas nem ela gosta, porque ela faz toda uma harmonização e ela não se sente bem, e ela quer harmonizar de novo e harmonizar de novo. E o que falta é a harmonia interna. Ela está desarmonizada internamente. A beleza externa não adianta, nós vamos envelhecer e você pode até esticar aqui, esticar lá, mas a sua história ninguém estica, né? Você tem o seu tempo, você pode aumentar a qualidade de sobrevivência, mas as suas experiências que você tem que passar está na sua alma e você vai passar. Então, isso é importante, isso é mental, tá? E o cérebro, ele acredita na repetição. Se você começa a repetir o tempo todo que você não é capaz, que você não dá conta, que você não consegue, que você... Pronto, o seu cérebro já acreditou, você falou tanto para ele dessa história, que ele já acreditou em você, porque ele vive dentro de você. Então, tudo que você falar para ele, ele tem como verdade. Porque se ele não acreditar em você, ele morre dentro de você. Então, ele vai acreditar. E você repetindo várias vezes, ele vai ter convicção que o que você está falando é certo. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? A gente tem que entender que nós não estamos aqui só para falar de coisas boas, mas também não estamos aqui só para falar de coisas ruins. Nós estamos aqui para falar que existe bem e mal em todos os lugares. Então, o seu cérebro, da mesma forma que ele te destrói, ele também te constrói. Então, você tem que mudar o seu pensamento. Então, nós vamos falar muito dessa coisa, o cérebro acredita nas suas repetições. Tá? Vamos fazer o nosso exercício, que eu acho que agora é interessante fazer o exercício. Para quem chegou agora, eu pedi para que pegasse 2 copos de água e colocasse um pouquinho de água em cada um. Estão com o copinho aí? Já estão com o copinho? Vamos lá fazer o nosso exercício? Quem ainda não está, corre lá na cozinha ou na bica, se vocês estão no meio do mato aí,
corre lá na bica, pega 2 canequinhas de água e traz para a volta da fogueira para a gente fazer esse exercício. Esse exercício eu vou deixar, como a gente vai deixar gravado aqui na live, e eu estou aqui também com a participação, que eu quero agradecer muito, do Gabriel, que está fazendo todo o trabalho de vídeo para a gente. O Gabriel vai estar coletando essas imagens, essa gravação, e ele vai colocar no YouTube. Então, quem não conseguir fazer agora, depois vai lá no YouTube, assiste novamente e vai conseguir fazer esse exercício. Estou vendo carinhas aqui, eu acho que tem gente que já está pronto. A fogueira às vezes dá um reflexo e eu não consigo ver direito o que vocês mandaram, tá? Então vamos lá. Como que é esse exercício? Vocês sabem que a água, ela capta toda a informação que a gente faz para ela. Por isso que a água é um dos elementos, que a gente vai falar isso depois, em outra live, que a água é muito utilizada como um elemento sagrado. Por isso que a gente tem a água benta, né? Que se você pôr a mão, você abençoa a água. Por isso que você tem a água que usa no batizado, que joga em cima da cabeça. Por isso que você tem água que você limpa seu coração, usando águas que se lava os pés, para que apague todas as pegadas ruins que você teve. Então, a água é considerada um elemento sagrado. Por isso, a gente não consegue viver sem água também, né? E o nosso corpo tem 75% de água. Então, tudo isso que eu estou falando dessa água está dentro do meu corpo. E quando eu ponho essa água numa vibração, ela capta tudo isso. Por exemplo, eu estou falando coisas boas nessa água, dentro dela está vibrando coisas boas. Se eu tomar essa água, o que vai acontecer? Eu vou estar tomando essas coisas boas que eu fiz vibrar nas moléculas da água. Existe uma pesquisa de um japonês que ele congelou uma gota de água e ele falava palavras, amor. E aí a gota de água formava uma mandala super linda. Ele falava terrorismo, aí ela formava tudo cheio de pontas. Então ele percebeu que a vibração na água faz com que a água vibre numa frequência benéfica e quando você põe dentro do seu corpo, você capta isso. Então, nós vamos pegar essa água, nós vamos chegar perto do copo da água e nós vamos falar para ela 3 vezes seguidas. Você é tudo que eu preciso. Você é tudo que eu preciso. Você é tudo que eu preciso. Quando eu faço isso, eu vibro na água, isso que eu acabei de falar. Então, vou deixar o copinho número 1 aqui do meu lado e vou pegar o copinho número 2. No copinho número 2, eu vou estar vibrando a seguinte frase: você é tudo que eu necessito. Você é tudo que eu necessito. Você é tudo que eu necessito. Agora, nós vamos fazer assim. Tudo que eu preciso se mistura com tudo que eu necessito. E aí a gente despeja o copo número 1 no copo 2. Então, nós misturamos tudo que eu preciso com tudo que eu necessito. E agora? Agora eu vou tomar e vou falar, eu bebo tudo que eu mereço. Eu bebo tudo que eu mereço. Eu bebo tudo que eu mereço. O que isso acontece? Se o meu corpo é formado de 75% de água e eu coloco a água nessa vibração dentro do meu corpo, ela vai trabalhar no meu campo mental, no meu campo emocional e no meu campo físico. E eu vou estar mais
sensível e suscetível a tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que eu necessito. Tudo que eu precisar, meu corpo vibra para que venha na minha direção. E tudo que realmente eu necessitar vai vibrar e vir na minha direção. Só que eu só vou pegar isso se eu realmente merecer. Se eu mereço, eu pego. Se eu não mereço, eu entrego. É assim que funciona o corpo. Quando a gente dá esse código, o cérebro trabalha, o coração trabalha e os membros também trabalham. Esse é um exercício para a gente estar fazendo, vai ficar gravado e quem quiser repetir quantas vezes precisar, fique à vontade. Geralmente isso sendo feito uma vez por dia. De manhã você entra numa vibração maravilhosa. Então é uma dica aí do xamã na fogueira. De repente você pode estar praticando isso e tendo um resultado muito bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre o campo emocional. Nós já estamos nesse campo emocional falando se eu estou sentindo o sentimento certo. Porque uma das coisas que existe é o seguinte: todos os sentimentos, todos, eles são corretos. A raiva é certa, o amor é certo, a desconfiança é certa, a culpa é certa, o julgamento é certo. Todos os sentimentos são certos. O que é errado é a maneira que eu tenho atitude em cima desses sentimentos. Porque se eu tenho raiva, é um sentimento que está dentro de mim. Eu preciso sentir raiva, tá? Eu preciso sentir. Mas a minha raiva não significa que eu tenho que fazer algo de ruim para o outro. Aí eu já transferi o meu sentimento em atitude. Por que que se você tem que transformar sentimento em atitude, por que que você não transforma em atitude boas? Tenha o sentimento, entenda esse sentimento, vivencie esse sentimento e veja qual é a atitude que você pode transformar esse sentimento. Porque tudo que você dá, você recebe em dobro. Então, se você der a raiva na atitude, você não vai receber amor de volta. Você vai receber raiva. Porque é um eco. Você fala, bate lá na parede e volta. Agora, se você transforma isso dentro de você, porque você tem máquinas transformadoras dentro de você. Você tem cérebro funcionando, você tem coração funcionando e você tem movimentos acontecendo em você. Faça movimentos. Por exemplo, eu estou num momento de discussão com uma pessoa. Nesse momento de discussão, eu percebo que se eu falar alguma coisa, a discussão vai piorar. Basta eu sair da discussão, sair daquela frequência. Ah, mas aí eu estou desistindo, eu estou concordando com ele, eu estou dando atitudes para ele porque eu agi desse jeito. Depende se você vai ter a paz, né? Existe aquela frase que a gente escuta sempre. É preferível você ter paz do que você ter razão. Você quer ter razão para quê? Você quer provar para o outro o quê? Que você é capaz, que você é unânime, que você é o poderoso, tá? Mas não vai ficar em paz, não vai dormir direito, seu coração vai ficar palpitando, você vai sentir dores no seu corpo. Para que você vai fazer isso? Porque você não gosta de você? Então, será que não é o momento de você reformular isso dentro de você? Rever essa postura? Então, o sentimento, ele sempre está certo. A atitude que você tem, que nem sempre acompanha o movimento certo. Então, reveja quais são as suas atitudes. Outra coisa,
Aonde que eu coloco os meus sentimentos? Isso é uma regra que eu tenho que colocar na minha vida. Aonde eu coloco os meus sentimentos? Existem pessoas que colocam no amor e existem pessoas que colocam na dor. Por isso que existe aquela frase, se não aprende com amor, aprende com a dor. Então, se o seu sentimento não está indo para o amor, com certeza você vai colher frutos da dor. Agora, se você vai colher, vai comer e ficar quietinho, perfeito. Mas se você vai comer e ficar resmungando para o outro, para que o outro tenha dó de você e você é a vítima da história, está errado. E amor não significa você fazer com amor pelo outro. Você tem que fazer por amor a você. Esse amor que eu falo do sentimento é amor por você. Porque se você gosta realmente de si mesmo, se você tem um amor próprio, você não vai se torturar. Agora, se você quer causar a dor no outro, é porque você está regando dentro de você os seus piores sentimentos. É vingança, é mágoa, é tormento mental. Então, você vai colher frutos disso daí. Se não é pelo amor, é pela dor. Então, você começa a agir dessa forma. E a gente põe também a questão de como é as histórias tristes na sua vida, como que é o seu corpo sentir essa história triste, né? Como que você muda essas formas? Existe uma técnica que a gente usa que chama PNL. Ela cria um novo significado, ela ressignifica o seu processo. E aí você começa a entender que aquela história triste, ela pode mudar dentro de você. E mudando dentro de você, automaticamente o universo colabora para que ela mude fora de você também. Porque existem histórias que a gente vive que elas são só para testar a gente. Até onde que a gente aguenta e suporta tudo isso. Até onde a gente vai fazer algo para mudar e até onde nós vamos fazer algo para ficar na mesma situação. Então é isso que a gente precisa olhar. Esse é o corpo e a saúde emocional que a gente precisa olhar, tá? Eu lembrei aqui, eu vou aproveitar para falar, que eu acho que faz sentido do emocional com aquela parte do corpo que eu queria falar o nome da escritora e dos livros que tem. Ela chama Cristina Cairo. A Cristina Cairo, ela tem vários livros falando sobre o corpo, a linguagem do corpo. É assim uma mestra. Eu tive a honra de escrever um prefácio no livro que ela também escreveu. Então foi uma honra ter participado, né, com uma pessoa com essa gama de sabedoria, né? Então, para quem gosta de estudar, quem gosta de ler livros, por favor, né, por vocês e pelo mundo, leiam livros da Cristina Cairo, que vocês vão entender muitas coisas e vão explicar muitas coisas para o mundo também. Que às vezes as pessoas não gostam de ler, mas quando a gente lê e a gente consegue levar esse conhecimento para a pessoa que não leu, é como se ela tivesse lido junto com a gente. Então, às vezes, o nosso compromisso de vida também é esse, né? A gente contribuir com aquele que quer o conhecimento, mas não tem a vontade, não tem a força que você tem. Ah, mas eu vou ficar fazendo isso para o mundo? Eu vou falar uma coisa que eu costumo dizer sempre. Passar sentimento para o outro e conhecimento para o outro, quem enriquece com isso é você, não é o outro. O outro aprende, mas você enriquece, você se torna nobre. Então, faça a nobreza, aprenda e leve conhecimento para frente. Se o outro vai praticar ou não, é um problema dele. Porque cada vez que você repetir um conhecimento para alguém, você está aprendendo duas vezes
aquilo que é importante. Pensem nisso que eu estou falando, tá? É um xamã falando em torno da fogueira para você pensar muito. Se às vezes você deixa de fazer algumas coisas porque você acha que o outro está aproveitando de você, mas você esquece o quanto que você ganha fazendo essa atitude. Tá? E isso já emenda no outro tema que a gente vai falar, que é a questão do corpo espiritual. O corpo espiritual, ele seca por alguns pontos importantes. Medo, aceitação, assumir o que é seu e colocar limites. Observa, tudo isso que eu falei, vou falar de novo. Medo, aceitação, assumir o que é seu e colocar limite. Isso é o que está associado dentro da parte espiritual. Ai, eu não vou me envolver espiritualmente porque eu tenho medo. Ai, porque eu não sei o que é isso. Eu não sei o que vai acontecer. Tudo que vai acontecer na tua vida passa pela sua permissão. Não esqueça disso. As pessoas, elas não entendem que o que está acontecendo de bom e de ruim na vida delas é porque elas deixaram acontecer. Não é o outro que chega e faz o que ele quer. Ele vai tentar fazer o que ele quer. Se você deixar, ele vai fazer. Se você não deixar, ele vai continuar tentando fazer aquilo que ele quer. Para mim é muito claro isso daí. Não existe uma coisa que o outro é o culpado e eu sou o bonzinho. Não, você é tão culpado quanto o outro e o outro é tão bonzinho quanto você. Talvez o outro não tenha lugar para pôr a bondade dele, ou tem motivos para ser muito mais maldoso do que bondoso. É assim que funciona a vida. E a gente tem que entender, não existe essa coisa assim, ai, os bonzinhos ficam para o lado de cá, os malzinhos ficam para o lado de lá. Não, está tudo misturado. Pode ver que a pessoa que é boa demais, ela fica ruim demais. E a pessoa que é ruim demais pode dar um clique na vida dela e ela falar, não, esse lado não é legal, eu vou ter que fazer um outro lado. Se você for estudar, né, para quem tem o catolicismo dentro da sua doutrina religiosa, vai ver que todos os santos, eles são marcados por algo ruim que foi feito e algo bom que eles se destacaram. Tem gente que era tão ruim que depois virou bom e virou santo. Tá? Existem pessoas que eram tão boas, mas elas foram tão atacadas por coisas ruins que elas se superaram e elas se tornaram santas. Então, se a gente for ver, o bom e o ruim está misturado. Né? Um não consegue viver sem o outro. Agora, o que você precisa ver é o que você está alimentando mais. É o seu medo? É a sua aceitação? É o seu não assumir o seu lugar e falar, não, eu tenho coisas ruins e tenho coisas boas. E eu quero ficar a serviço da luz. É isso que é importante. E aí, no final, aquela coisa do pôr limites que eu falo, nada mais é do que você exorcizar aquilo que você não quer mais. Então, quando se fala de espiritismo, quando se fala de espiritual, quando se fala de corpo etérico, para mim é uma coisa muito natural. Vocês vão ver que nas nossas conversas aqui, nós vamos falar sobre isso, mas para mim não tem conotação religiosa. Para mim tem conotação científica, comprovada, e que a gente vivencia o dia todo, o tempo todo. E não existe aquela coisa dos bonzinhos, ruinzinhos. Né? Essa live mesmo, ela vai ser boa para muitas pessoas e ruim para muitas outras. E é assim que tem que ser. Ela está sendo feita para as pessoas que têm interesse e se identificam. E os outros que entraram e não se identificaram?
pelo menos elas conheceram que existe esse outro lado. E é assim que funciona a vida. E é assim que vai ser, né? Da minha parte, eu comando dessa forma. E aí, uma das coisas que a gente tem que entender da parte espiritual, né, da saúde espiritual e a saúde física, né? Nós vamos entender que a parte espiritual depende muito da frequência que você vai pôr. Porque, assim, não dá para você conviver num mundo onde só tem coisas boas, porque elas estão todas misturadas. Se você olhar para uma árvore que tem frutos que são muito doces e tem frutos que são muito azedos na mesma árvore. E aí você vai falar assim, então essa árvore não presta porque ela tem uma mistura de frutos doces e frutos azedos? Depende. O galho que ficou virado mais para o leste, onde o sol nasce, bate uma luz solar mais fraca do que a planta que tem um galho virado para o oeste, que o sol se põe. E o sol bate com mais intensidade. E aí essa planta vai amadurecer mais a fruta, tá? E o lado norte e sul? Pode ser que nesses lados as frutas são mais azedas. Então, é aonde nós estamos. Aonde que nós estamos para receber o bem e aonde nós estamos para receber o mal. Aonde nós estamos para ter saúde e aonde nós estamos para ter doença. E a hora que a gente determina isso, a gente percebe que a gente pode ficar no lugar que a gente quiser. A gente pode ficar no lugar da doença, para as pessoas que são vítimas, que precisam estar doentes, para chamar atenção. E nós podemos ser extremamente saudáveis, para que a gente tenha vitalidade e que a gente tenha argumento para as pessoas que estão desvitalizadas. Conseguem perceber que isso é uma mistura? É como nós aqui no fogo. Observem, vocês aí desse lado e eu aqui. Eu estou mais pertinho do fogo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu estou pertinho do fogo. Quem está recebendo mais calor? Sou eu ou vocês? Eu estou mais perto das chamas. Eu estou mais perto da fumaça. Estou assim, respirando essa fumaça. Tá? E essa fumaça é a posição que eu estou. Se eu sentir que está muito quente aqui, basta eu me afastar. E eu continuo recebendo a luz do fogo, mas eu não preciso ficar no calor. Só que hoje eu quero ficar mais perto do fogo. Então, eu me permito fazer isso. Então, quando a gente se coloca nessa condição, tudo melhora e tudo passa a ter forma. Eu quero só um comentário se entenderam a nossa fogueira de hoje, se o papo foi bom de hoje. A gente vai passando o tempo rapidinho, por mim eu ficava mais tempo aqui, mas eu guardei uma surpresa, porque a nossa próxima live, nós vamos ter uma surpresa aí, chegando. Então eu quero saber se vocês conseguiram absorver, estão saudáveis com esse assunto, se nutriram com esse assunto. Isso é muito importante, para que a gente fique em harmonia, para que a gente fique em paz, para que a gente consiga trazer aquilo que realmente a gente vai usar. Foi ótimo, que bom, eu agradeço. Ficou muitas questões para a próxima, com certeza, nós vamos ter próximas vindo aí. Né? Foi ótimo, passa muito rápido, eu não consigo ler tudo. Mas nós vamos ter mais momentos para a gente conseguir absorver e trazer esse tema de novo. Eu sei que a gente podia fazer uma live de cada um. Uma live só sobre a parte física, depois só a parte emocional, depois só a parte espiritual. Mas a live é algo que move rápido e a gente age esse movimento que acontece. Então, eu quero já deixar combinado com vocês. Podemos já preparar as lenhas para a próxima fogueira? Nossa próxima fogueira vai ser no dia 30 de agosto. Nessa fogueira, nós vamos trabalhar defesa psíquica.
que eu acho que é um assunto muito gostoso, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, né? Os ataques que a gente tem, os ataques que são físicos, que são emocionais, os ataques que são espirituais. Então, nós vamos falar de uma forma bem rápida sobre tudo isso. Na verdade, eu tenho um curso sobre defesa psíquica, mas talvez a gente marque isso para o ano que vem. Esse ano ainda não dá tempo de fazer, ainda tenho muita coisa para fazer esse ano e não vai dar para a gente fazer esse curso. Mas é um curso que já está montado e se vocês se animarem com o tema que eu vou estar fazendo sobre defesa psíquica, quem sabe a gente não se organiza para esse curso. É um curso que ele é em 7 módulos. Então, são 7 encontros que a gente faz. Cada encontro a gente aborda um tipo de defesa. Então, eu vou fazer tudo isso numa live só. Vou dar uma resumida para a gente estar falando um pouquinho de cada coisa que acontece. E se vocês se animarem, a gente faz algo maior falando sobre defesa psíquica. Perfeito? Eu queria, então, despedir de vocês, queria agradecer muito a participação de todos que estão por aqui, pelos convites que vocês fizeram. Gostaria que vocês me ajudassem a convidar mais pessoas nas próximas lives, porque eu acho que são assuntos que são interessantes e a gente precisa fazer uma roda bem grande em torno dessa fogueira. Muitas pessoas experimentando essa sensação dessa live, que é uma live interativa, que a gente está em volta de uma fogueira, tomando o nosso chá e vivenciando esse processo. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela oportunidade que vocês me deram de entrar dentro da casa de vocês e a gente conseguir fazer essa fogueira, iluminar não só a vida de vocês, mas também todos os familiares, os amigos, as pessoas que participam em torno de vocês. Que a gente consiga cada vez mais nos reunirmos em torno de uma fogueira e essa fogueira seja a chama transformadora para tudo aquilo que a gente precisa. Então, um grande arro para vocês e a gente se vê em breve. E quem quiser fazer algum comentário, comenta comigo no particular, que aí a gente vai conversando também. Vamos chegar um tempo em que a gente vai ter a fogueira e a gente vai estar conversando diretamente um com o outro. Arro! Uma boa noite para vocês.